12 de setembro de 2025. Astrônomos detectam algo inconcebível. Um objeto gigantesco a surgir do espaço profundo. A sua cauda estende-se 5 vezes a largura de uma lua cheia, superando tudo o que se viu desde Oumuamua. Em poucas horas, confirma-se um segundo intruso. Ambos dirigem-se ao Sol para uma passagem próxima com apenas semanas de intervalo, mas vindos de cantos opostos do céu. As probabilidades desta dupla chegada cósmica são, segundo os especialistas, astronômicas. A versão oficial fala de cometas gêmeos. Mas as provas indicam algo meticulosamente planeado. Um enigma ainda maior agora penetrar o nosso sistema solar com uma missão inexplicável. Será um acidente interestelar ou o primeiro passo numa operação secreta ativada por nós? A resposta começa aqui mesmo. No dia 12 de setembro de 2025, o instrumento S-SFAN da nave SH captou algo que deixou os astrônomos boquiabertos. Um novo corpo celeste, luminoso e inconfundível, a fender o sistema solar. Em poucas horas, os primeiros dados começaram a fluir. Uma cauda que se alongava quase 2,5 graus no céu, o que equivale a cerca de 5 vezes a largura de uma lua cheia. Essa dimensão é inédita para um cometa recém-descoberto. A fotometria inicial registrou uma magnitude de 7,4, suficientemente brilhante para telescópios de jardim e até alguns binóculos. A notícia propagou-se rapidamente, e astrônomos amadores apressaram-se a validar o que os satélites tinham registrado. Na Austrália, apenas 2 dias após o alerta da nave, um observador obteve uma imagem impressionante do objeto. Um rastro de luz tão extenso que quase saía do campo da câmara. No dia 13 de setembro, a União Astronômica Internacional oficializou a descoberta, batizando-o de SEN 2025R2 com a designação SW em homenagem ao instrumento que o detetou primeiro. Ao fim de semana, tanto profissionais como amadores estavam focados nele, a trocar imagens e medições de brilho entre hemisférios. O tamanho e o fulgor desencadearam uma onda de conjecturas. A maioria dos cometas identificados na era moderna é tênue, exigindo telescópios potentes para serem avistados. SW, pelo contrário, era visível para quem soubesse onde procurar. A sua cauda cortava a constelação de Virgem, intensificando-se à medida que se aproximava do Sol. A reação inicial não se limitou ao entusiasmo. Foi incredulidade. Não se tratava de mais um visitante gelado das bordas externas. Os dados não encaixavam em nenhum padrão recente. Conforme os relatórios se acumulavam, uma certeza emergia. O SFAN dominava fisicamente o sistema solar interno de forma inédita desde os tempos de Alibop ou até mais atrás. A comunidade amadora, pioneira na detecção de variações de brilho ou comportamentos estranhos, debatia já o que poderia impulsionar uma cauda tão extensa e radiante. Por enquanto, o objeto era simplesmente demasiado grande, demasiado vívido e demasiado veloz para ser ignorado. E enquanto os telescópios mundiais seguiam o seu trajeto, a interrogação passava do que ele era para o motivo da sua chegada agora, e se o seu momento seria apenas o início de um enigma bem mais peculiar. SEN 2025R2, agora oficialmente designado como SFAN, não é o único recém-chegado a atrair olhares este outubro. Poucos dias antes da sua detecção, outro corpo, 3 Atlas, já rumava ao interior, a aproximar-se de um setor totalmente distinto do céu. O percurso do SFAN remonta através de Aquário, enquanto o Atlas surge da direção de Sagitário. Num mapa estelar, estes vetores de chegada estão separados por mais de 1/4 da esfera celeste. No entanto, ambos os objetos atingirão o periélio, o ponto mais próximo do Sol, na mesma janela de 10 dias. Para os SFAN, isso ocorre por volta de 20 de outubro, a cerca de 150 milhões de quilômetros do Sol. Para o Atlas, é a 17 de outubro, apenas 3 dias antes, roçando o Sol a aproximadamente 203 milhões de quilômetros. Isso posiciona os seus pontos de periélio a meros 50 milhões de quilômetros de distância, mais perto do que Marte alguma vez se aproxima da Terra. Não se resume a datas coincidentes. A configuração é notável. Ambos seguem órbitas altamente inclinadas, com o trajeto do SFAN desviado mais de 60 graus do plano da eclíptica e o do Atlas quase perpendicular ao plano dos planetas. Os ângulos de abordagem são tão díspares que,
por mero acaso, as chances de ambos atravessarem o sistema solar interno quase em simultâneo e a distâncias solares semelhantes são ínfimas. Astrônomos que monitorizam cometas de longo período e objetos interestelares estão habituados a chegadas aleatórias, dispersas pelo calendário, com perihélios espalhados por meses ou anos. Mas aqui, os dois objetos mais brilhantes da década convergem para o Sol em sincronia próxima, cada um de um canto oposto do céu. O momento acrescenta outra camada. Enquanto o SFAM e o Atlas efetuam as suas passagens mais próximas ao Sol, os telescópios terrestres ficam cegos pelo clarão solar. De 8 a 18 de outubro, o brilho do Sol impede a observação direta, gerando um período de blackout que abrange os dias cruciais em que qualquer anomalia seria mais evidente. Isso significa que o instante de maior proximidade, tanto ao Sol como entre si, ocorre precisamente fora do nosso alcance, com não há como os observadores terrestres acompanharem os acontecimentos em tempo real. Para que dois objetos vindos de origens tão distantes colidam no periélio em poucos dias e a uma distância solar praticamente idêntica, tudo isso num intervalo em que o próprio Sol os oculta da visão, desafia as probabilidades normais do acaso. No jargão da dinâmica orbital, trata-se de um corredor, uma estreita janela no espaço e no tempo que ambos os corpos partilham simultaneamente. Seja mera coincidência, uma conexão oculta ou algo deliberadamente construído, isso continua por esclarecer, mas só a geometria por si é capaz de fazer hesitar até o astrônomo mais cético. O Trina Atlas chamou a atenção pela primeira vez não pela intensidade do seu brilho, mas pela forma como violou as normas estabelecidas. Espectrografias iniciais do grupo de laboratório Atlas SPEC revelaram algo alarmante: um corpo composto maioritariamente por níquel, com quase nenhuma presença de ferro na composição. Isso contraria todo o conhecimento acumulado sobre cometas, que tipicamente exibem misturas de ferro e níquel nos seus vapores. A afirmação era tão surpreendente que vários laboratórios exigiram de imediato uma verificação dos dados. Uma controvérsia de calibração que se espalhou por fóruns de astronomia e provocou uma série de análises independentes. O debate ganhou força com a seguinte leva de medições. Em vez da assinatura clássica de vapor de água, a Comadu 3 segundo o Atlas emitia dióxido de carbono a taxas 5 vezes superiores à água. A linha de 4,3 micrômetros do CO2 dominava todos os espectros, enquanto o H2O mal se destacava do ruído. Isso é invulgar, mas não inédito em cometas de origem fria. O que não se explicava com facilidade era o padrão no comportamento da cauda. Observadores que seguiam o movimento do Atlas detectaram uma regularidade. 3 acelerações distintas, separadas por cerca de 2 semanas cada uma, coincidindo com alterações abruptas na cor da cauda. A primeira foi registrada a 29 de julho, a segunda a 14 de agosto. Dados fotométricos indicaram um aumento súbito no brilho, ao mesmo tempo que a inclinação espectral passava de avermelhada para quase neutra, voltando depois ao anterior. Estes impulsos designados Δ5 não eram suaves como o empurrão gradual do aquecimento solar. Surgiam de forma rápida e depois dissipavam-se, como se o objeto tivesse ativado um propulsor. Revisores pares contestaram, alertando para o perigo de desvios na calibração ou erros sistemáticos dissimulados. Mas a equipa do Atlas Spec Lab defendeu os resultados, sustentando que o momento e a amplitude dos impulsos se alinhavam entre observatórios independentes, desde a rede de rastreio Abero até ao conjunto de telescópios distribuídos de Bill Gay. Os valores não seguiam o padrão de desgasificação habitual. A composição de CO2 na cauda parecia sincronizar-se com cada aceleração, um efeito que alguns apelidaram de modulação de mistura propulsora. O que realmente agitou os rumores foi a estimativa energética. Se as acelerações observadas fossem autênticas, a fonte de energia interna do Atlas teria de fornecer algo na ordem dos 10 gigawatts, equivalente à produção de 10 centrais nucleares de grande porte. Isso ultrapassa em muito o que qualquer núcleo cometário conhecido é capaz de gerar. A perspectiva dominante ainda considera que processos naturais explicam a maior parte dos dados, mas as lacunas, nomeadamente o espectro rico em níquel e as acelerações em degraus, mantêm viva a ideia de um objeto artificial. Por enquanto, o dossiê da anomalia Atlas permanece em aberto, com cada novo conjunto de dados a avivar tanto o ceticismo como as conjecturas. O CEN 2025R2, agora conhecido simplesmente como SFAM, destaca-se numa categoria própria. Os dados contam a narrativa.
Uma cauda com 2,5 graus de extensão, um pico de brilho que rivaliza com os melhores cometas do século passado e um núcleo que, se as estimativas mais ousadas estiverem remotamente corretas, poderia estar a libertar 10,000 gigawatts de energia. Isso representa uma saída bruta superior à rede elétrica global da Terra e arredores. Mas não é apenas a magnitude que desperta conversas. São as alegações oriundas das margens da comunidade astronômica. Afirmações de que o SFAM está blindado, protegido e energizado de maneiras que testam os limites da física atual. Os primeiros murmúrios surgiram com os dados de refletância. Núcleos cometários padrão difundem a luz solar de forma previsível, mas o núcleo do SFAM reflete a luz com uma assinatura metálica nítida. Alguns espectroscopistas amadores argumentam que isso corresponde não só a níquel, mas a uma liga de níquel e cobalto, materiais selecionados na Terra pela sua robustez e resistência à corrosão. O termo casco de níquel-cobalto começou a circular em salas de chat e podcasts noturnos, impulsionado pela teimosia do objeto em não se desintegrar ou enfraquecer à medida que se aproximava do Sol. Depois surgiram relatos de uma anomalia óptica, um halo prateado persistente em torno do núcleo, que variava em padrão e intensidade. Para alguns, parecia uma envolvente de plasma, uma espécie de escudo eletromagnético capaz de repelir o vento solar e detritos cósmicos. Daí vem o apelido Fortaleza. Ao contrário do 3º Atlas, que se comporta mais como um drone e ágil, veloz e estranhamente eficiente, o SFAM surge como um tanque, lento, estável e aparentemente impenetrável. A cauda, já recordista em comprimento, exibe microimpulsos que desafiam os modelos simples de desgasificação. Análises fotométricas revelam pequenas variações rítmicas na direção da cauda, como se o objeto estivesse a efetuar ajustes de trajetória. Com pulsos precisos de plasma, cada rajada surge como um pico na curva de brilho, e o padrão repete-se com uma periodicidade que dificilmente se pode atribuir a erupções aleatórias na superfície. Os dados orbitais acrescentam mais uma camada de intriga. SFAM segue uma trajetória que o levará a contornar o Sol a cada 22.554 anos. Um ciclo tão extenso que roça o fim da última era glacial. A implicação é avassaladora. Se este objeto for de origem artificial, segue um rumo predefinido há mais tempo do que dura a civilização humana. E, no entanto, surge agora, ao mesmo tempo que Atlas, no mesmo corredor solar, no intervalo em que os telescópios terrestres ficam ofuscados pelo Sol. As probabilidades de todos estes elementos se conjuntarem por mero acaso são ínfimas. Tudo isto alimenta a convicção crescente de que SFAM não é apenas mais um cometa. A sua luminosidade intensa, os indícios de blindagem avançada, o possível casco reforçado e a magnitude da sua produção energética transformam-no no objeto mais imponente a penetrar o sistema solar interno na memória viva. Seja uma fortaleza, uma sonda ou algo completamente diferente, SFAM obrigou os astrônomos a rever as normas e escancarou a porta a hipóteses que até aqui só existiam na ficção científica. Todas as anomalias principais registradas para SFAM e TRI Atlas desviaram a discussão de o que estes corpos são para o que poderão estar a fazer. Quando dois corpos massivos, um com retorno a cada 22.554 anos, o outro numa órbita hiperbólica potencialmente interestelar, chegam quase em simultâneo, as chances de coincidência pura despenham. O momento, a configuração geométrica e a janela de eclipse solar impulsionaram uma série de teorias sobre missões. Uma delas parece quase cotidiana, pelo menos em termos cósmicos, uma operação de manutenção programada ou reabastecimento. Neste enquadramento, o Sol funciona como uma paragem técnica. Ambos os objetos poderiam estar projetados para aproveitar a energia solar ou campos magnéticos em recargas, transferências de dados ou até auditorias de sistemas. A noção não é descabida no planeamento de missões espaciais profundas. Na Terra, sobrevoos solares são rotina para assistências gravitacionais e impulsos energéticos. Se se tratar de sondas, o Sol seria o local lógico para reabastecer ou partilhar informações. Outra perspectiva é bem menos pacífica. A aproximação próxima poderia ser uma intervenção, um encontro para resgatar ou neutralizar uma unidade avariada, ou talvez um confronto entre facções rivais a convergir num recurso. Os níveis de potência estimados para cada um e Atlas em cerca de 10 gigawatts, SFAM num espantoso 10.
000 e indicam reservas energéticas capazes de manobras ativas, e não apenas deriva passiva. Acelerações graduais e modulações na cauda de Atlas, juntamente com pulsos de microempuxo em SFAM, sugerem um grau de controlo compatível com um perfil de missão, e não com emissões gasosas casuais. Existe ainda o cenário da cadeia de auditorias. Oumuamua em 2017, seguido de Atlas e agora SFAM, poderia representar respostas crescentes ao século de emissões radiofônicas da Terra. Cada nova chegada seria uma sonda mais sofisticada enviada para verificar, recolher dados ou intensificar o contato. Nos três cenários, o Sol não é mero pano de fundo. É o nó energético, o ponto de encontro, o farol. As provas não resolvem a controvérsia, mas impõem uma nova interrogação. Se se tratar de uma missão, qual o seu objetivo? Uma órbita de 22.554 anos é mais do que um valor num gráfico. É um ciclo que mergulha no coração da última era glacial, quando o mundo era irreconhecível face ao atual. Por volta de 20.000 a.C., glaciares cobriam grande parte do hemisfério norte, e o clima alterava-se de formas que moldaram os primórdios da civilização humana. Essa mesma época deixou vestígios nos núcleos de gelo da Groenlândia e da Antártida, onde camadas de poeira e minúsculas variações químicas aludem a eventos celestes súbitos e dramáticos. Alguns investigadores notaram que estas camadas coincidem com épocas em que cometas de longo período brilhantes poderiam ter varrido os céus, deixando não só detritos, mas narrativas que ecoaram através das gerações. No centro desta concessão está um local designado por Göbekli Tepe, um sítio no sudeste da Turquia erguido há mais de 11.000 anos. Os seus pilares de pedra estão gravados com animais e símbolos abstratos, mas entre eles há motivos que certos peritos interpretam como trajetórias de objetos celestes, quiçá cometas. Poucos teóricos defendem que estas gravuras registram ciclos muito além da vida humana, talvez assinalando o regresso de algo como os fã. A visão dominante é bem mais reservada. Arqueólogos e astrônomos alertam que estas ligações são, na melhor das hipóteses, conjecturais, baseadas em padrões que poderiam ser mera casualidade. O debate é aceso, com detratores a sublinharem que nenhuma prova direta une estes monumentos antigos a ciclos astronômicos específicos. Ainda assim, o alinhamento temporal é difícil de desprezar. Se SFAM regressa de facto a cada 22.554 anos, a sua última passagem pelo sistema solar interno ocorreu precisamente quando o mundo emergia do domínio dos glaciares, num instante em que a cultura humana dava os primeiros passos para erguer monumentos e observar os céus. Se isso é mera coincidência ou algo mais profundo é uma questão em aberto. Abre uma questão intrigante, mas confere uma camada de ressonância mítica a um acontecimento já de si excepcional. No fundo, a narrativa do SFAM vai para além de cálculos ou trajetórias celestes. Trata-se da hipótese de que os visitantes mais raros do firmamento estejam desde sempre entrelaçados com as origens da nossa própria história. De 8 a 18 de outubro, todos os grandes observatórios terrestres impõem uma paragem forçada. Os calendários oficiais registram esse período como tempo de inatividade por conjunção solar, mas nos bastidores, as limitações vão mais longe. Memorandos internos do Comando Espacial dos Estados Unidos e da Agência Espacial Europeia orientam as equipas a interromperem toda a atividade de radar e de imagens de alta resolução tanto do SFAM como do 3Y Atlas durante esta fase de escuridão. Algumas sugestões para cobertura alternativa são recusadas sem justificações. Pedidos de dados brutos são discretamente desviados ou adiados. Poucos avaliadores de alocação de telescópios, falando anonimamente, referem ordens explícitas para evitarem declarações públicas sobre qualquer um dos objetos até após o periélio. O resultado é um silêncio imposto precisamente quando os dois visitantes mais peculiares das últimas décadas atravessam o brilho do Sol, cabendo apenas a uma faixa estreita de astrônomos independentes e redes amadoras preencher o vazio. Quando as ordens de blackout surgiram, os canais oficiais calaram-se, mas as redes amadoras não. Bill Gray, um rastreador experiente famoso pelas suas contas de órbitas de código aberto, começou a mobilizar uma rede dispersa de astrônomos caseiros e pequenos observatórios. O seu apelo espalhou-se por fóruns públicos e salas de chat encriptadas.
Mantenham os telescópios apontados para o céu, registrem cada cintilação e partilhem os dados brutos antes que desapareçam. O coletivo de rastreio Aberro, em Espanha e Portugal, iniciou a reunião de fluxos de sensores de campo amplo, enquanto fugas de grupos privados de astronomia indicavam esquemas improvisados para contornar o blackout com radiotelescópios e até satélites meteorológicos adaptados. Com as agências governamentais em silêncio e os grandes observatórios bloqueados, o esforço popular tornou-se a única barreira contra um vácuo total de informação. Qualquer pessoa com um telescópio, uma antena de rádio ou acesso a software de rastreio de código aberto podia participar. A janela de blackout não foi apenas um obstáculo. Foi um convite. Se queres respostas, agora fazes parte da busca. Quando o SWAN e o Atlas reaparecerem, os primeiros sinais podem vir de um quintal qualquer, não de um laboratório oficial. Os factos são evidentes. 2 objetos anômalos penetraram no sistema solar interior em conjunto, contrariando probabilidades estatísticas e suscitando dúvidas que nenhuma entidade respondeu.